Senhor, tem piedade de mim, pois sou pecador. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei Celeste, Espírito Consolador, Espírito de verdade, estais presente em toda parte e tudo encheis. Tesouro de todo bem e fonte da vida. Vinde, habitai em nós, purificai-nos e salvai-nos, vós que sois bom. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. E este rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejamos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória e louvor a ti, ó Cristo. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a ti, ó Senhor. Glória a ti. A palavra de hoje nos ensina a importância da fé que frutifica em boas obras. Existem muitos grupos dentro do cristianismo, que podemos até chamar de heresias, que pregam que a salvação ocorre apenas pela fé e que Deus não olha as nossas obras. Que ideia mais vazia e absurda. A fé realmente se faz um critério indispensável para a nossa salvação. Isso fica muito claro em todo o Evangelho. Mas o que é da fé sem as obras? A fé sem as obras é como uma figueira que não dá frutos. É uma fé inútil, que nada move, que nada opera e que nada transforma. Mas Cristo, ao ensinar essa parábola, nos dá uma oportunidade de mudar, de adubar a nossa fé de maneira que passe a frutificar. Imaginemos os santos apóstolos. Eles tinham fé. É impossível pensar que não tivessem. Afinal de contas, eles conviveram com Cristo. Eles viram os milagres. Eles receberam os ensinamentos em primeira mão. Eles beberam do vinho que até pouco antes não era nada além de água. Eles receberam o Espírito Santo de Deus de uma forma que ninguém mais recebeu. É impossível pensar que não tivessem fé. Mas e o que seria de nós se a fé para eles fosse o bastante e não precisasse frutificar em obras? Eles poderiam ter simplesmente retornado às suas vidas comuns,
guardando apenas a fé que receberam. Mas se Pedro, Tiago e João tivessem voltado para o barquinho, ao invés de ir para o mundo pregar o evangelho, assim como os demais, retornando cada um à sua profissão e seguindo suas vidas normalmente, a história da salvação teria então acabado neles. O verbo, o verbo precisaria então se fazer carne novamente em outro lugar e para outras pessoas, para que o evangelho ganhasse difusão. Mas eles não foram assim. A fé que eles tiveram foi tão grande que os moveu, os fez ir pelo mundo pregar o evangelho, enfrentar todas as intempéries e até mesmo o martírio. Eles obedeceram nosso Senhor, foram ao mundo, pregaram, fundaram igrejas, ordenaram ministros, enviaram cartas para as igrejas por eles fundadas, a fim de garantir que a mesma fé fosse ensinada por todas elas. Se hoje podemos ser salvos pela verdade de Cristo, devemos muito disso à obra movida pela fé dos apóstolos. Nossa salvação seria, portanto, fruto da fé desses homens e de tantos outros que levaram a palavra adiante. Que Deus aumente a nossa fé, a ponto dessa fé transbordar em obras, sejam obras de evangelização, de caridade, de serviço à sociedade, ou pelo menos de exemplo. Nós cristãos devemos ter uma vida que demonstre o que somos. Não adianta nada ir à igreja, receber a comunhão e depois em casa ligar um som alto, atormentando os vizinhos com músicas imorais. Vestir-se de maneira inadequada, praticar adultério, viver como quer e no final do dia se dizer cristão. Sejamos uma figueira que dá frutos, que por meio da fé cresçam obras que contribuam para a nossa salvação, para a dos que estão à nossa volta e para a dos que ainda virão. Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora, sempre e pelos séculos dos séculos. Ave Maria, enxugas finalmente as lágrimas de Eva. Se você escutou até aqui, não deixe de dar seu like, seguir o nosso canal e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e um abençoado domingo a todos.